aquele som, entre aspas, aquele som como de um vento veemente e impetuoso, e aquelas línguas de fogo, entre aspas, a que se refere a descrição apostólica, descem até hoje sobre os continuadores do Cristo, entre os filhos de todas as nações. O que Emmanuel está dizendo é que o Pentecostes é alguma coisa que ocorre nos dias de hoje. E ocorre de maneira ampla entre os filhos de todas as nações. E, na verdade, a mediunidade é uma disposição orgânica que se verifica entre todos os povos, entre todas as classes sociais. Justamente porque a intenção do Pai é que ninguém fique deserdado da instrução espiritual, dependendo naturalmente do nível moral e do nível de conhecimento das pessoas. As expressões do Pentecostes dilatam-se em todos os países, embora as vibrações antagônicas das trevas. Quer dizer, não obstante as vibrações antagônicas das trevas. Essas vibrações antagônicas das trevas são uma constante e endereçadas de maneira oposta às manifestações espirituais das casas cristãs de boa vontade e de maneira oposta à maneira de entender a religiosidade das casas de boa vontade. Não há instituição espírita, por exemplo, que não sofra esse assédio das trevas. Agora, isso por um lado. Por outro lado, essas instituições têm a proteção do alto através da boa espiritualidade, justamente porque sintonizam com o pensamento e a prática desinteressada do bem. Todavia, para milhares de ouvintes e observadores, apenas funcionam alguns raros apóstolos encarregados de preservarem a divina luz. Quer dizer, isso que se passa de maneira tão extensa não é muito perceptível. O que se percebe normalmente é raros apóstolos funcionando. Mas, na verdade, é muito maior a colaboração dos trabalhadores do bem. E notem que uma casa espírita, por exemplo, os trabalhadores encarnados, os trabalhadores na carne, são uma acentuada minoria em comparação com os trabalhadores espirituais dessas casas. E esses trabalhadores espirituais não são normalmente perceptíveis. Realmente. São inumeráveis aqueles que, consciente ou inconscientemente, recebem os benefícios da celeste revelação. Entretanto, não são poucos os zombadores de todos os tempos, dispostos à irreverência e à ironia diante da verdade. Para esses dispostos à ironia, os leais seguidores do Mestre estão embriagados e loucos, como nos tempos de Pentecostes. Não compreendem a humildade que se consagra ao bem. Onde não há bem humilde, não há bem real. Onde não há humildade, não há amor, não há caridade reais.
Pois bem, não compreendem a humildade que se consagra ao bem, a fraternidade que dá sem exigências descabidas. A fraternidade real nada pede, nada exige, apenas dá. E a fé que confia sempre. Quer dizer, não compreendem também a fé que sempre confia, não obstante as tempestades. Então, uma casa religiosa, assediada pelas tempestades sombrias, não pode, não deve e não pode perder a fé no auxílio do alto. Porque senão, essa perda de fé no auxílio, na concorrência do alto, vai enfraquecer as defesas perante as sombras. É indispensável não estranhar o assédio desses pobres inconscientes, se te dispões efetivamente a servir ao Senhor da vida. Quer dizer, não se deve estranhar, isso é normal. Cercar-te-ão o trabalho acusando-te de bêbado. Criticar-te-ão as atitudes chamando-te covarde. Escutar-te-ão as palavras de amor, conservando a ironia na boca. Para eles para eles a tua abnegação será envilecimento, será covardia. A tua renúncia significará incapacidade. A tua fé será interpretada à conta de loucura. Não hesites, porém, no espírito de serviço. Permaneces como os primeiros apóstolos nas grandes praças, onde se acotovelam homens e mulheres, ignorantes e sábios, velhos e crianças. Aperfeiçoa tuas qualidades de recepção onde estiveres, porque o Senhor te chamou para intérprete de sua voz, ainda que os maus zombem de ti. Mário José, desculpe a extensão, mas a culpa não foi minha, não. Foi o sorteio. Quem quiser dizer alguma coisa depois, está aqui à disposição. Vamos à nossa prece. Querido Jesus, quão maravilhoso é estarmos aqui reunidos sob a tua assistência amorosa, nesta casa de oração e trabalho, onde nós viemos aqui sedentos de um consolo, de um esclarecimento, de um conforto, de respostas para tantos questionamentos que se passam em nossas mentes. E é por isso, Jesus, que só temos a agradecer. A oportunidade de estarmos reencarnados, a oportunidade de estarmos em um lugar onde poderemos nos esclarecer quanto à nossa vida espiritual, para que a gente possa dar um melhor rumo nessa caminhada terrena. E te rogamos, Senhor, que precisamos muito da tua paz, do teu amor, da tua luz, para que saibamos trilhar com mais segurança, Senhor, esse compromisso que nós abraçamos quando adentramos a este planeta de provas e expiação. Enche-nos de ânimo, Senhor, porque estamos aqui para te servir, para crescer, para nos tornarmos criaturas melhores. Que o amor e a tua luz estejam conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.
Boa noite a todos. É sempre uma alegria estarmos aqui para que a gente possa refletir juntos sobre os ensinamentos de Jesus, também voltados à luz do Espiritismo. Então, como esta casa, como tantas outras maravilhosas que conhecemos, prima muito pelo estudo, pelo esclarecimento, para que a gente possa compreender realmente a mensagem do Cristo. E esta noite nós temos aqui, nessa paisagem, que simboliza Jesus falando à multidão. Então, o tema, lido hoje no Vinha de Luz, perante a multidão. Né? E a gente vai lembrar exatamente que Jesus, quando pronunciou o sermão, e a gente deve lembrar que o sermão, na verdade, é um discurso religioso. Não é exatamente aquela pregação de bronca, como a gente às vezes até utiliza. Ah, vai levar um sermão. Não, o sermão, nesse sentido, é um discurso religioso, uma pregação, onde Jesus trouxe recomendações. Recomendações valiosas, advertências, para que nós prestemos bem atenção de que maneira nós estamos realmente levando a vida. E aí, dentre o Sermão da Montanha, nós vamos destacar as bem-aventuranças, porque bem quem conhece o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, trazido, narrado por São Mateus, o evangelista Mateus, ele vai falar das bem-aventuranças, mas ele também vai falar de muito mais coisas. Então aqui nós vamos destacar apenas as bem-aventuranças evangélicas, tirada do Sermão da Montanha. E uma coisa curiosa é que Gandhi fez esse pronunciamento. Se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Exatamente Gandhi, quando passou a conhecer a fundo o significado das bem-aventuranças, das recomendações do Sermão da Montanha, percebeu que nesse sermão constava todas as regras da felicidade. Tudo aquilo que Jesus nos trouxe está dentro do Sermão da Montanha. Então, ele faz essa alusão que se perdesse todos os livros sagrados da humanidade, mas se salvasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido, porque tudo está contido neste sermão. Tirado aqui do Sermão da Montanha, que é inclusive Rodolfo Caligares, um autor deste livro, quem tiver a oportunidade de ler, vale a pena. São 2 livros importantes que a gente vai observar comentários do Evangelho de Jesus, voltado muito para uma explicação da luz do Espiritismo. Um é o Evangelho Misericordioso, de Paulo Godoy, e o Sermão da Montanha, de Rodolfo Caligares. Ele vai exatamente trazer as explicações que foram ditas a Kardec, mas também vem reforçar mais coisas numa linguagem bem simples para a gente poder compreender melhor. Então, as bem-aventuranças com que o excelso mestre preambulou o Sermão da Montanha constituem, sem dúvida, uma mensagem divina aos homens de todas as raças e de todas as épocas, destinada a servir-lhes de roteiro rumo à perfeição. Então, aquilo trazido há mais de 2000 anos serve para nós, para todas as raças, para todas as épocas. Porque lá consta exatamente tudo aquilo que nós precisamos. As advertências amorosas que Jesus nos trouxe, mas de maneira que a gente possa compreendê-la. Não exatamente ao pé da letra, como alguns irmãos nossos já fizeram essa interpretação, e aí divergiram em várias traduções. Ah, Jesus quis dizer tal coisa. Então, na verdade, a gente precisa compreender a essência da palavra do Cristo. E vamos fazer só um passeio nas bem-aventuranças, explicando primeiro por que Jesus falou nesse bem-aventurados. Bem-aventurados, na verdade, ele quis dizer os felizes, os bem encaminhados. Então, bem-aventurados é uma expressão de Jesus, que significa os felizes, os bem encaminhados. Então, os bem-aventurados, vinde a mim, todos esses. Então, são os considerados, no aspecto espiritual, os felizes. As bem-aventuranças
representam o mais violento contraste entre os padrões do homem material e o ideal do ser espiritual. Então, nós vamos observar que as bem-aventuranças nada tem a ver com o materialismo. São recomendações para o ser espiritual. Então, nós vamos aqui relembrar. Está em Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, a gente não pode exatamente ao pé da letra dizer pobre de espírito, como a gente até usa na nossa linguagem, quando a gente quer dizer uma pessoa sem valor. Jesus não quis dizer isso. Então, não é aquele que é pobre do ponto de vista material. Não é aquele que se deprecia. Não é aquele que é covarde. Não é aquele que esconde seu talento. Os pobres de espírito são os que têm a modéstia em afirmar que nada sabem, que reconhecem as suas fraquezas e estão constantemente buscando o seu aperfeiçoamento e a lapidação das suas imperfeições. Então, bem-aventurados todos aqueles que são simples, humildes, aqueles que realmente não exaltam o materialismo, aqueles que realmente têm o talento e não esconde, coloca para fora porque o talento tem que ser a serviço. E a serviço do outro, do coletivo. Não é a serviço próprio, é do coletivo. Então é aquele bem-aventurados pobres de espírito que está desprendido, desapegado das coisas materiais. Então isso é importante porque nós vamos observar bem-aventurados aqueles que reconhecem suas fraquezas e que lutam contra essas fraquezas para que possam se depurar, para que possam melhorar, para que possam vencer as suas imperfeições. Então, só podemos dizer bem-aventurados, ou seja, felizes aqueles que são simples e humildes. É isso que Jesus quis dizer. No versículo 4 ainda de Mateus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E a gente observa que até a maneira de como foi colocada a frase, a gente observa que diz primeiro, bem-aventurados os que choram. Como poderemos dizer felizes aqueles que choram? Mas a gente precisa continuar a frase, porque há uma explicação em seguida. Por quê? Serão consolados. Então, os que choram se encontram envolvidos no processo de crescimento. Eles serão consolados quando o valor projetado, o valor perdido, for recuperado. Os que não aceitam os períodos de dificuldade, que se revoltam e que vivem reclamando de tudo e de todos, estão muitas vezes recusando o débito do resgate. Muitas vezes acabam gerando males não programados e amarguras desnecessárias. Então, muitas vezes a gente pode observar, mas fulano chora tanto, se lastima tanto, é uma vida de tanta tristeza. Mas a gente não pode confundir. Aqueles que choram nesse sentido são aqueles que estão lutando para o seu próprio crescimento. E como toda luta, Chico Xavier nos disse, toda luta de crescimento é à base de água. Ou é suor do trabalho, ou é lágrima do choro, da dor. Então, quando ele diz, bem-aventurados os que choram, é nesse sentido. Porque todo aquele que se esforça, mesmo passando de sabores, sofrimentos, mas estão ali contritos no desejo de crescer e de se aperfeiçoarem, esses serão consolados. É diferente daqueles que muitas vezes deitam-se sobre esse choro, mas não movem um dedo para sair daquela situação. Ficam acomodados naquela dor, naquela lástima, naquela angústia, muitas vezes por anos a fio, e não trabalham para sair daquela situação. Então, muitas vezes, aqueles que se revoltam, que não aceitam as dificuldades do caminho, que não lutam, muitas vezes estão perdendo a oportunidade
do resgate das faltas. Então, o Pai é maravilhoso, jamais daria algo ruim para nós se não fosse para o nosso crescimento. Então, Deus não criou a dor. A dor é uma consequência dos atos enganosos da humanidade. Mas aí, os espíritos amigos nos disseram, através de Kardec, que a dor é bendita. Como é que pode um paradoxo desse? A dor, que muita gente traduz como sofrimento, e ser bendita. Bendita é algo do bem, bom. Como é que pode? Porque nós compreendemos hoje, depois desses esclarecimentos, que a dor é bendita porque ela nos arranca da posição que nós estamos. Ela nos saculeja para que a gente possa fazer alguma coisa. É ela bendita porque ela transforma alguma coisa dentro de nós. E é por isso que criou-se o ditado: não há males que não venha para o bem. A dor é bendita porque aquele que a compreende sabe que transforma. Então é nesse sentido que serão consolados. O versículo 5 traz: bem-aventurados os mansos. E a explicação: porque herdarão a terra. Esse herdar a terra é fazer parte da terra regenerada, de um mundo melhor, de uma habitação dos mansos. E não poderemos dizer manso no sentido bobo, falando numa linguagem até muito nordestina, no sentido besta. Não, não é disso que Jesus falava. Então ele diz exatamente que ser manso não significava ser um covarde servil, um submisso, aquele que não tem nenhuma ação diante de uma situação. Mas um crente na bondade de Deus, aquele que confia no Senhor e na benignidade do universo, mesmo quando a alma vive imersa no sofrimento e não vê razão para isso. Essa regra exprimia a aceitação da vontade de Deus. Então a gente observa aí que existe uma renúncia, uma resignação, uma aceitação de estar naquela provação, mas não perder a fé, não perder a força para lutar. Então muitas vezes a gente não compreende, e Jesus, o símbolo da mansuetude, ele disse exatamente que nós poderíamos ser mansos e humildes como ele. Essa mansuetude que Jesus nos fala, essa mansidão, é exatamente isso. Aceitar aquela dificuldade, mas acima de tudo, com confiança, lutar para vencê-la. Lutar com fé, sabendo que Deus quer o melhor de nós, e nós, como herdeiros dele, nós teremos o melhor. Porque um pai de amor, bondade e misericórdia só pode ter como herança amor, paz e misericórdia. E quem são os herdeiros desse pai maravilhoso? Nós. Então nós não podemos subestimar a nossa condição de ser filho do Altíssimo, do Maior. Então é preciso que nós compreendamos a renúncia definitiva da violência física e mental. Então a mansidão, que aí se refere, essa bem-aventurança, é de jeito nenhum abrigar dentro de nós a violência física e a violência dos pensamentos. Então, tudo aquilo que for violência é contra a recomendação de mansidão de Jesus. Então, é nesse sentido que nós dizemos: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essa terra regenerada, essa terra muito mais melhorada. Esse planeta que amanhã terá uma condição melhor do que hoje. Estamos ainda na condição de provas e expiações, mas estamos também dando um passo à frente para adentrar o mundo da regeneração. Então, o caminho que nos espera lá adiante é o da luz, o da perfeição.
mas não podemos dar saltos. É preciso passar por cada estágio para que a gente possa alcançar a condição melhor. No item 6, bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Então aí nós vamos observar que todos nós, independente de credo, independente de qualquer opção, de qualquer decisão que nós estejamos aqui, todo mundo quer justiça. Mas nem todo mundo faz. Nem todo mundo sabe o que é. Essa justiça que nós falamos aí, não é a justiça dos homens. É a justiça divina, sem falhas. Então, essa justiça, quando nós desejamos a justiça, quando nós temos fome e sede de justiça, nós seremos saciados, nós teremos essa justiça. Mas vamos observar melhor. Ai daqueles indiferentes, dos acomodados, dos covardes, dos servis, que em proveito próprio aplaudem a injustiça. Nós conhecemos pessoas assim? Sim. Ainda que a gente não queira dizer que elas estão muito próximas de nós, ou até em nós, a gente observa que os meios de comunicação apontam pessoas assim, que aplaudem a injustiça. Essa injustiça a que se refere é no sentido da injustiça dos homens. Porque quando a gente fala em Deus, não existe injustiça. Deus é justiça. Então, aqueles que são acomodados, que são incapazes de lutar, de ajudar os nossos irmãos que passam por problemas, que vivenciam situações de injustiça, aqueles que se acovardam, aqueles que são indiferentes, não é comigo, então não tem nada a ver com a história. Então, esses indiferentes, a dor do outro, a situação de injustiça que o outro vive, esses aí, ai deles, que muitas vezes em proveito próprio, só pensam em si, atitude egoística, que aplaudem essa injustiça, nós vamos observar que a justiça, ela corresponde a uma atitude justa e reta do homem para as coisas divinas. Então nós precisamos compreender isso. Quantos nossos irmãos dizem: ah, eu vim fazer justiça com as minhas mãos, do meu jeito, sobre a minha ótica. E não só são os irmãos encarnados, não. Quando nós temos a oportunidade de conversar com os desencarnados, principalmente nas reuniões de desobsessão, de esclarecimento, muitos chegam dizendo que tem um plano armado para poder fazer justiça. Esse plano armado é uma vingança. E essa justiça é sobre a ótica desse nosso irmão. Então eles querem dar o troco. Querem pagar com a mesma moeda a falta que sofreram daquela determinada pessoa. Então, dizer que nós precisamos fazer justiça com as nossas mãos, já está apontando o desequilíbrio dessa pessoa. Porque aquele que tem fome e sede de justiça, vai lutar com as armas do bem e vai aguardar a justiça que tanto necessita. É a justiça divina. Então, isso é muito importante, que essas pessoas sejam os felizes, sejam esses os chamados para adentrar realmente o reino dos céus. No item 7, nós vamos observar aqui: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão a misericórdia. Então, felizes daqueles que são misericordiosos. A misericórdia é aquela que olha para o outro com o coração. Córdio. Olha para o outro com o coração. Vê o outro com o coração. Se internece, tem compaixão pelo outro, pelo coração. Então, quando dizemos, bem-aventurados os que são misericordiosos, então felizes desses,
porque obterão a misericórdia do Pai. Ser misericordioso é, acima de tudo, suportar os defeitos daqueles que nos rodeiam. A indulgência, a compaixão, não julgar, quer dizer, olhar para o outro com o coração, com amor. E ainda diz, de não guardar qualquer ressentimento. Vou falar por mim, mas ainda estou no grupo daqueles que ainda teimam nessas coisas. A gente só pode saber se libertou realmente de ressentimentos quando nós somos testados. Quando alguém na posição de adversário nos provoca. Quando alguém nos machuca com alguma coisa e a gente vai ser testado depois numa situação. Aí é quando a gente vai dizer, não tenho ressentimento nenhum. Que maravilha. Embora a condição nossa ainda, desses habitantes deste planeta, ainda é de guardar ressentimentos. Então, misericordioso é aquele também que não alimenta desejo de vingança e que está sempre disposto a servir, mesmo sabendo que não vai obter nada em troca. E muitas vezes vai ter que suportar a ingratidão alheia. Aí é outra coisa que a gente observa ali e diz, mas isso não ocorre na prática. Não ocorre ainda, porque a gente ainda não consegue cumprir as recomendações amorosas de Jesus. Basta que a gente faça favores. Basta que a gente sirva a alguém. E de preferência a gente serve com o coração, é para aqueles que a gente ama. E ai desses, se um dia não agradecer a gente. Se um dia fizer uma coisa que a gente não concorde, aí a gente é o primeiro a dizer, como você é ingrato. Quando você estava na pior, fui eu que dei a mão. A gente começa a trazer tudo o que guardou para cobrar. Cobrar que fez isso, fez aquilo outro. Então a gente precisa aprender que a misericórdia, ela inclui no bem ao outro, sem esperar nada em troca. E ainda por cima, muitas vezes, ter que suportar a ingratidão. Porque aquele que é ingrato não sabe ainda agradecer. Não aprendeu. Então, agradecer, ser grato, é uma coisa maravilhosa. Mas aqueles que ainda não compreenderam, são esses que conseguem dar o exemplo da ingratidão. Então, nós não podemos cobrar daquele aquilo que ele não tem. Aquilo que ele não é. Mas eu ajudei muito. Tudo deve a mim. Só está em pé hoje por minha causa. Só está assim por isso, por aquilo outro. Então, a gente é exatamente o Zaqueu disfarçado. A gente é o cobrador que vai na porta de cada um para dizer, já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso por você. Agora é a sua vez de fazer por mim. Então, a gente não compreendeu ainda essa bem-aventurança. Os misericordiosos receberão a misericórdia, não necessariamente dos homens, mas a de Deus, que é a mais importante. Quando nós dizemos não necessariamente a misericórdia dos homens, nós não podemos confundir que precisamos dos aplausos dos homens. Não precisa. Seremos reconhecidos pelas nossas obras. Eu já disse uma vez aqui, e dê licença que eu vou dizer novamente. Sorria, você está sendo filmado. Você está sendo filmado, observado, avaliado. Nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Há muito mais companhias ao nosso redor do que a gente imagina. E dentre essas companhias, com certeza nós temos um amigo dileto, um amigo afetuoso. Mas com toda certeza nós também somos observados pelos adversários. E como todo adversário, ele vai primeiro descobrir as nossas fraquezas. Porque é assim. As lições por aí ensinam. A gente precisa conhecer o inimigo para poder saber onde vai atacá-lo.
E conhecer o inimigo é conhecer a fraqueza. Onde é que ele se desmonta? Onde é que ele se entrega? Então nós somos bem observados pelos também adversários nossos, que ainda se comprazem de nos ver na pior, nas fraquezas, nas indecisões. Eles se aproveitam dessas nossas fraquezas, fragilidades, e muitas vezes, se já estão articulando algum plano contra nós, é por aí que vão enveredar. Então é importante que a gente observe que mais vale a justiça divina, a misericórdia divina. É bom que nós estejamos unidos, fraternos uns com os outros, sim, para acabar com a violência. Mas a gente tem que observar que o Pai que tudo vê, o Pai está em silêncio, mas tudo vê. É Ele quem sabe exatamente do que nós merecemos e precisamos. Quando nós dizemos precisamos, é porque ainda precisamos lapidar muita coisa entre nós, dentro de nós. E quando nós merecemos quando também nos esforçamos com o objetivo do bem, com o esforço próprio, aliado a uma confiança. Aí nós merecemos. Então é preciso compreender que merecimento e necessidade podem andar juntos. Mas nenhum de nós chega a dizer, estou passando isso porque eu estou merecendo. Nem sabemos, porque não lembramos ainda das nossas faltas. Então, na dúvida, é melhor fazer o bem. Porque, com toda certeza, será o grande advogado nosso amanhã. Nós teremos esse patrimônio, pelo bem que tiver feito, a nosso favor. Não é uma questão egoísta, não. É uma questão de justiça. O salário é dado àquele que trabalha. E o salário é justo. Conforme foi trabalhado, conforme será recebido. Então, isso é importante que a gente aprenda. No item 8, tudo do capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Veja que maravilha que Jesus diz exatamente. Puros de coração. Puros de coração. Ter o coração puro é não dar abrigo a paixões inferiores. Quais são elas? O ódio, a inveja, o orgulho, a maledicência, a ambição, a vingança, o egoísmo e tantas outras que são considerados chagas morais e que ainda estão conosco. Então, puros de coração, essas paixões inferiores turvam a visão espiritual. Ora, quem aqui não já ouviu uma expressão? Fulano ficou cego de ódio. Não tem uma expressão assim? Ficar cego de ódio é que o ódio, a raiva era tanta que não conseguia enxergar. Não consegue, porque perde o equilíbrio. E essa visão física, ela não é nada em relação à visão espiritual. A visão física é só até o que os nossos olhos alcançam e quer. Aquilo que a gente quer ver, a gente vê. Mas aquilo que é necessário a gente ver, a gente não consegue. Porque é isso que é o necessário, que é o importante, é com os olhos do espírito, não é com o olho físico. Então, quantas vezes estamos olhando e não estamos vendo? E Jesus foi tão maravilhoso que disse que era necessário ter ouvidos de ouvir e olhos de ver. Prestar atenção. Não é dizer, estou olhando, estou vendo, e não está prestando atenção. Não está vigilante. Então, quando nós dizemos assim, os puros de coração, ele também nos lembrou e trouxe a simbologia da criança, da pureza da criança, no sentido da infância, que naquele momento o Espírito ainda não mostrou-se a que veio. Ainda está naquela fase de angelitude, de pureza. Então ele diz exatamente,
aqueles que se assemelharem à pureza das crianças, esses sim são os bem-aventurados. O que não traz dentro de si as paixões inferiores, que são, na verdade, o grande mal da humanidade. Nós estamos ainda no duelo. Nós estamos ainda como gladiadores. Em pleno século que nós estamos, a gente ainda faz as mesmas coisas que antigamente. Só que com armas mais avançadas, com muitas estratégias, com muita perspicácia, com muito atrevimento, até porque a liberdade hoje é maior. Mas ainda continuamos a praticar os crimes horrendos de antigamente, do primitivismo. E não poderíamos fazer isso, porque naquela época o conhecimento não era como é hoje. Quando Jesus disse que o Consolador ia chegar ao nosso alcance, que esse Consolador, ele vinha exatamente lembrar, reforçar os ensinamentos de Jesus e trazer mais coisas no sentido de esclarecer. Não que Jesus deixou de falar as outras coisas, mas de trazer mais explicações à medida que a humanidade vai avançando, vai compreendendo. Então é por isso que muitas vezes leu Jesus, leu todos os ensinamentos de Jesus e não compreendeu. Outro dia, uma pessoa na casa espírita que eu trabalho, olha, Maria José, já li o livro dos Espíritos todo, já li o Evangelho todo, já li, aí disse a Gênese toda, agora eu estou precisando ler outros livros. Qual você me indica? E eu faço exatamente como foi dito ao próprio Chico Xavier. Comece de novo, você só leu, faltou estudar. Porque o estudo é aquele onde a gente se concentra mais. A gente não avança a página enquanto aquela não entendeu. E aí muita gente tem uma memória fantástica, capaz de aprender todas as páginas, os números, as datas, mas não consegue compreender a essência. E o que nós precisamos fazer foi uma advertência para os espíritas, mas serve para toda a humanidade. Primeiro, espíritas, amai-vos, porque sem o amor a gente não chega a lugar algum. E a segunda recomendação, espíritas, instruí-vos. Buscar o conhecimento, estudar, para que a gente compreenda. E compreendendo, a gente vai errar menos, com toda certeza. Porque a lei de justiça está na nossa consciência. Essa lei divina, que é a justiça de Deus, está na nossa consciência. O item 9. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aí a gente até pode dizer, parece até uma contradição. Quer dizer que os que não são pacíficos não são filhos de Deus? E nós todos não somos filhos de Deus? Somos filhos de Deus. Mas aqui o destaque é para os filhos de Deus felizes. Aqueles que conseguem também trazer a paz, fazer a paz, levar a paz. Então ele diz exatamente, pacificar é mais do que restabelecer a paz alheia. Mas é acima de tudo estar em paz. A música do Nando Cordel foi muito feliz na frase: a paz do mundo começa em mim. Eu quero que o mundo tenha paz, mas se eu não começar por mim, não vai dar certo. Então esse pacificar não é apenas restabelecer a paz lá fora, do outro, do mundo, mas é estar em paz consigo mesmo. E essa paz, a gente vai observar que é aquela da consciência tranquila, do dever cumprido. Essa é a paz. E é a paz que todos queremos. Então, por mais que a gente diga, olha, eu quero paz, mas é uma pessoa que muitas vezes comete desatinos, fala impropérios, tem atitudes desonestas, olha com o outro de maledicência, mas quer a paz. Então, que paz é essa que busca
se consegue albergar dentro de si todas essas coisas que atrapalham a paz. Um pacificador, para fazer jus à recompensa de ser chamado filho de Deus, deve ser pacífico, ainda que injuriado e perseguido. Ora, aí as pessoas dizem assim, mas eu sou muito perseguida. E eu quero só a paz. A gente tem grandes exemplos no mundo daqueles que procuraram pregar a paz e foram perseguidos. Foram não compreendidos. Jesus não foi compreendido. Se tivesse sido, não teria passado por aquelas situações que para Jesus tudo foi lição, porque ele também veio pregar as lições, mas tudo foi um aprendizado para todos nós. Mas a gente observa que aquele imbuído no desejo do bem, que luta, que muitas vezes traz novos ideais, novas ideias para uma época, para uma humanidade, muitas e muitas vezes ele é perseguido, ele é injuriado. Então também, se ele é um pacificador, mesmo na condição adversa, ele luta, ele acredita, ele está consigo, na paz, na tranquilidade, é considerado nessa simbologia, o Filho de Deus, no sentido bem-aventurado, bem encaminhado, os felizes. Então esse também é muito importante. O 10, bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Esse reino dos céus é a harmonia, não é um local geográfico, é o bem-estar, é a tranquilidade do ser espiritual. Então, refere-se aos idealistas que ousaram enfrentar as limitações e os preconceitos de suas épocas. Geralmente, essas pessoas são atacadas, caluniadas, encarceradas e muitas vezes até mortas por defenderem suas opiniões e o ponto de vista, mas ficaram para sempre na história como precursoras de novas ideias que contribuíram para reformular a ciência, a religião, as artes, a sociedade. São os que a gente pode chamar de mártir, né? A gente pode até dizer os mártires. Por quê? Independente do segmento religioso, a gente sempre destaca espíritos lutadores que enfrentaram adversidades, que não foram compreendidos, que trouxeram ideais positivos para o progresso, para a humanidade, e que muitas vezes, injuriados e perseguidos, mas foram pacificadores até o final da sua existência física. Então, esses aí foram muito importantes, porque marcaram épocas. E só aquela época? Não, na atualidade também. Nós precisamos ter bons exemplos, contar com esses referenciais de paz, de amor, de fraternidade, para que pelo menos nós possamos nos espelhar nessas pessoas. De dizer, eita, a pessoa ali fez uma coisa para o bem comum, a coletividade. Aos olhos dos homens, às vezes até premiam, né? Existem os prêmios. Mas o que mais importa é o dever cumprido, a sua consciência com Deus, a justiça, a retidão, né, do homem para com Deus, dos seus valores, suas atitudes. E o 11, bem-aventurados sois vós, porque vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Ele quis dizer exatamente que aos olhos de Deus, mais vale ser odiado do que odiar. Ser ofendido do que ofender. Ser perseguido do que perseguir. Assim, bem-aventurados todos aqueles que sofreram e sofrem por amor a Jesus, pela divulgação dos seus ensinamentos, pela aplicação do seu mandamento maior, que é de amor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, quando ele diz exatamente que, e Chico Xavier nos reforçou isso, dói muito ser ofendido, mas dói muito mais ser o ofensor, porque parte de nós, o ato é nosso. Partir de nós, a atitude é nossa, nós vamos nos responsabilizar. Então, aos olhos de Deus, aquele que sofre, aquele que é odiado, aquele que é perseguido, aquele que é injustiçado, mas que continua lutando
com o bem comum, com confiança, com retidão, terá o reino dos céus. É considerado feliz, é convocado para as bem-aventuranças. E aí, gente, a gente vai nessa reflexão, porque a gente observa que nesse Sermão da Montanha, vem outras coisas que complementam, que dá reforço a todas as bem-aventuranças. Quando ele diz, vós sois o sal da terra, vós sois luzes, vós sois deuses. Então, tudo isso aí é para dizer que a gente pode. Ele quis dizer com essas frases que nós podemos fazer o que Jesus fez e faz, e muito mais. Que não fiquemos estagnados a encontrar uma pessoa que nos puxe, que nos arranque, que a gente faça, que sejamos ativos e não reativos. Que partam de nós as boas ações, os bons pensamentos. Ah, mas fulano não merece. Não me interessa. Porque o merecimento não é nós, não somos nós que vamos determinar quem merece. A justiça de Deus está aí. Então não importa se aquela pessoa merece ou não merece ser ajudada. Se você tem possibilidade de ajudar, ajude. Ajude sem olhar quem. Use seu talento, seus recursos para minorar o sofrimento do outro, para ensinar, para dar bons exemplos, para mentalizar coisas boas para o outro. Nós precisamos disso. Como a própria página do Vinha de Luz disse, nós precisamos acostumar as nossas mentes com coisas boas, para que vá diminuindo essas sombras tão pesadas que ainda nos rodeiam. Para que a gente possa fazer luz, para que a gente possa iluminar o outro, para que a gente possa tirar o outro da sombra. Então, que a gente não dirija a vida do outro, mas que com o exemplo bom, nós sirvamos para que o outro possa também se sentir estimulado e lutar contra as suas próprias imperfeições. Não apontemos os erros dos outros. Em nenhum momento Jesus disse, vós sois juízes. Vocês encontraram isso no Evangelho? Nunca. Ele disse, vós sois deuses. Vós sois luzes. Vós sois o sal da terra. Ele não disse para nenhum de nós que nós somos bons. Nem ele mesmo quis ser chamado de bom. Porque ele disse, bom mesmo, só o Pai. Então Jesus foi tão claro nas suas recomendações. Reunia aquelas pessoas naquela época, naquele monte, naquele lugar mais descampado, onde cabiam todos, e com seu magnetismo, seu olhar de ternura, cativava a todos, que ia prestando atenção a todas as lições. E Jesus está conosco, e está nos dizendo sempre através das mensagens, através dos mensageiros divinos, através dessas informações maravilhosas do mundo espiritual, que nós precisamos fazer aquilo que é necessário para o nosso crescimento. Bem-aventurados sejamos todos nós, porque teremos o reino dos céus, seremos consolados, né? Seremos chamados de filho de Deus, herdaremos a terra. Todas essas bem-aventuranças ele fala para nós. Queiramos, mas acima de tudo, trabalhemos, porque nós não vamos ganhar o salário sem ter tido o trabalho. Então, que Deus nos ajude para que a gente possa compreender mais essas lições maravilhosas, que nos enchamos de alegria. Nenhum momento a gente pode dizer, eu estou caído, eu estou no fundo do poço. Não. É uma situação temporária. Mas eu tenho fé, eu tenho confiança, eu sei que eu estou dentro daquele convite. Bem-aventurado todos aqueles que sofrem, que estão aflitos, porque serão consolados. Não são promessas enganosas, é a pura verdade. É a verdade do Cristo, um Cristo amoroso, de paz, de luz, que torce muito pela nossa felicidade. Que Deus nos ajude sempre. Obrigada.
Atenção, quem quer fazer a prece? Alguém quer fazer a prece? Alguém foi escalado para a prece? Achei. Bem-aventurados uma jovem que vem fazer uma prece. Senhor Jesus, que esta paz continue entre cada um de nós. Agradecemos estamos, Senhor, por esta noite. Te pedimos que ao sairmos daqui, esta paz permaneça entre todos nós. E assim como agradecimento, rezamos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livra, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino e a paz. Que esta luz permaneça entre todos nós, hoje, agora e sempre, e assim seja.